Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 22º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do Estúdio Replay, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E hoje, no 22º episódio, né, nós temos um casal especial que está aqui conosco, né, participando. Mas antes de apresentar eles, eu quero apresentar, né, aquele que a gente sempre apresenta, que está com a gente nos bastidores ali. Rodrigo, tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, gostei. Gostei do corte, cortou o cabelo, arrumou hoje. Claro, né? Aproveitar os últimos fios, né? Mas vamos indo. Daqui um ano acho que eu vou ter que raspar e não tem muito mais o que fazer, né? Aceitar a consequência da vida. Mas então, nesse 22º episódio, então, temos a honra de receber, né, como os nossos convidados aqui, o casal Cassiano Vilandi, Rosana. Sejam muito bem-vindos, então, a esse 22º episódio do podcast Roteiro Livre. Prazer é meu de ser convidado, para mim foi uma surpresa, né? Muito grato a Deus pela sua vida, irmão Jonas, pastor Jonas. Jonathan. Né? Ele brincou que as pessoas erram o nome dele e eu sou um deles. Né? E me sinto muito honrado de estar aqui. Amém. Né? É um prazer enorme. Agradeço pela honra desse convite. Sim. Sempre a ideia, eu sempre falo, né, pro pessoal que do podcast é trazer a algo, pessoas que têm uma história de vida que venham somar na vida do outro, né? A gente fala assim, o ser humano, ele, para desenvolver, ele precisa do outro, não adianta, a gente precisa. Tem uns que são expert numa área, outros em outras, a gente precisa, né, juntar, né? Então a ideia do projeto sempre foi essa, né? Então eu pensei assim, não, o Cassiano e a Rosana a gente vai trazer lá e a gente vai conseguir. Graças a Deus a gente foi em cima do laço, né? Ajustamos e estamos aqui gravando esse podcast. A primeira pergunta eu sempre faço nos outros, também faço, eu sei, por mais que a Rosana, por exemplo, nasceu num lar cristão, né? Assim como eu também. O Cassiano, não sei se nasceu num lar cristão. Na verdade, o meu pai, minha mãe era evangélica já, né? Da Assembleia de Deus, o meu pai não. Sim. Então nós fomos realmente para a igreja, vamos dizer, a família, assim, eu devia ter uns 2, 3 anos. Ah, era novo. Então, a primeira pergunta é assim, como foi então, tipo, eu não digo a conversão ou a decisão de se batizar, a caminhada de vocês, como vocês se conheceram também, né, como casal? Tu era lá tava morando em Foz do Iguaçu, a Rosana era daqui de São Leopoldo mesmo. Sim. Aí tu veio embora pra cá, como foi essa história aí? Partilha aí pra gente. Eu, na verdade, eu venho de uma família de pastores, né, muito tradicional na Assembleia de Deus, né, Sim. A família Vilandi, hoje são poucos, né, a maioria é primo, porque os mais velhos vão se indo, né, inclusive Sim. meu pai, nós perdemos 3 agora na pandemia, né. Sim. Então, eu vim de uma família cristã, né? O meu pai se converteu, eu devia ter uns 2, 3 anos, infeliz. Era delegado de polícia lá, minha mãe era evangélica, e ele foi cuidar a igreja para não apedrejarem. Sim. Porque os alemão lá e coisa, na época, era um fanático e não gostava muito de crente naquela época. Sim, tinha uma perseguição. Tinha uma perseguição. E ele foi assistir o culto, botou a viatura na frente lá e entrou para assistir um culto. Sim. E ali Deus trabalhou na vida dele e ele, né, se converteu ali. E desde então nós somos evangélicos. Eu me batizei, devia ter uns 10, 11 anos, no Rio Paranazão, em Foz do Iguaçu. Aí nós se mudamos para Francisco Beltrão, né, onde nós moramos muitos anos lá. E eu vim para São Leopoldo, eu tinha 20 anos. Ah, já 20 anos. Vim para estudar na Unicinos, né? Na época Sim. eu não estudei, tranquei a faculdade. E conheci a Rosana há 24 anos atrás, quase 25, numa festa de 15 anos que eu fui de penetra. Né? Na verdade, eu não era convidado. É verdade. A minha prima era convidada e ela insistiu para mim ir junto com ela de companhia. Sim, sim. E eu sempre lembro, e isso mudou o coração do moreno, do negrão, né? Não sei se pode falar negrão, porque hoje tá complicado. Hoje tá complicado, mas pode falar. E assim, eu tava sentado lá num canto lá, porque eu não era convidado, na verdade. Sim, sim. E a Rosana chegou atrasada, e ela chegou no outro lado do salão. Quando eu vi essa Alemô, eu enlouqueci, Sim. né? E fomos conversando e passou alguns meses, né? Começamos a namorar, Sim. casamos, né? E hoje
completamos já 24 anos 24 anos. de feliz matrimônio. Nem sempre foi assim, Sim, né? sim. Tivemos nossos percalços da vida, normal, como qualquer casal. Sim. Mas Deus trabalhou na nossa vida e hoje eu entendo algumas coisas que aconteceu. Hoje nós temos bagagem para ajudar outros casais, né? Então, Sim. eu creio nesse propósito que Deus levantou nós nessa geração Sim. para ajudar casais. Então, quando vocês conheceram, ambos já eram cristãos, né? Isso. Vocês frequentavam a mesma igreja, ou a mesma congregação? Ou... Eu sempre fui cristã, já vim de um lar cristão, Sim. né, na Assembleia de Deus. Sim. E nesse aniversário que o Cassiano está mencionando, foi de uma jovem, era uma festa de 15 anos. Ah, 15 anos. Então, sempre na igreja, sempre dentro ali das atividades da igreja, né? Sim. Ele foi acompanhando uma prima, a prima era convidada, ele Sim. foi junto. Sim. E ali nos conhecemos, passamos a conversar. Sim. Então foi essa maneira que vocês se conheceram, né? Foi essa maneira. E ambos congregavam na mesma, como eu perguntei. Eu, na verdade, eu estava fora da igreja nesse tempo. Não sei. Mas voltei para a igreja por causa da Rosana. Teve um motivo. Eu congregava ali na Fábio mesmo. Na antiga Bento. Na Bento. Sim, porque daí a maioria. Acho que Não os é grupos antiga. jovens eram mais fortes no centro. Isso. É que, na sim. verdade, naquela época, hoje não é assim, mas naquela época só tinha o culto de sábado na Bento. E a Bento tava meio que interditada, assim, para culto, e os cultos eram no centro de evento. Sim. Logo que compraram o centro de evento, nós estamos falando isso quando o pastor Adalberto chegou aqui há muitos anos atrás. Eu nem morava em São Paulo. Então a Bento só tinha no sábado. E no domingo e os outros cultos, né, eram no centro de eventos ali. Então no sábado era o culto mais forte ali dos jovens. Na época era o Aí vinha todo o campo quase. Não digo todo o campo, mas era muito jovem. Na época era o Cidemar, o irmão Cid, que era o responsável, líder da juventude. Sim. Então foi mais ou menos nesse procedimento aí que vocês se conheceram, né? E agora sim, partindo do ponto, né, de uma vida de casal, né, e tudo mais, vocês têm algum desafio nessa caminhada cristã como casal que vocês passaram e como superaram? Até, né, para casais novos, né, vão fazer bodas de prata ano que vem, né, 25? Né? A gente sempre comemora, né, bodas de prata e bodas de ouro, né? Dificilmente a gente chega no bodas de ouro, né, porque vão estar com a idade avançada, mas se nós viver bastante, a gente comemora, né? Qual, então, tipo assim, desafio que vocês já enfrentaram como casal e superaram também como nessa caminhada aí que vocês desejam partilhar aí pra... Nós tivemos, na verdade, muitos desafios, mas assim, o que nos transformou a nossa vida foi na área financeira. Isso Deus transformou, como é que se diz, da água pro vinho. E a Rosana, como tem mais rica em detalhe, o homem já é meio... O homem é uma linha reta. É uma linha reta, né? Então eu vou deixar para ela compartilhar essa experiência, né? Sim, sim. E é uma superação, né? É uma superação, né? Foi uma superação. A área das finanças foi a área que nós mais fomos trabalhados no nosso casamento. Sim. Nós tínhamos um ciclo de endividamento já de muitos anos. Sim. E aquela área que mais nós somos trabalhados, moldados, lapidados, é a área que Deus quer nos usar. Usar para abençoar as outras pessoas. Sim. E no nosso caso foi a área das finanças. Eu venho de uma formação do direito, né? Sou formada em direito já desde 2019. Sim. E na minha formação do direito, na minha história de formação acadêmica, já conheci a Marluce lá no início, dessa caminhada como estudante. Sim. Nós voltávamos da Unicinos de ônibus. Sim, sim. E um dia sentamos juntas no ônibus e começamos a conversar, Vila Teresa. Sim. Eu vindo, então, das aulas do curso de Direito e a Marluce de Engenharia Civil. Sim. E ali passamos a conversar e eu contei para ela, Marluce, eu estou estudando para um concurso
mas eu não tenho internet, eu estou com dificuldade de me preparar para esse concurso. Deixa eu só cortar um pouquinho na época para os irmãos, quem estiver assistindo, entender. Era o modemzinho, aquele que tu tinha da internet. E na nossa rua, ali aí não passava, nada, era um modem que... Era um modem 3G. Uhum. Mas a Marlúcia, ela, com tamanha generosidade, como jamais eu vi em uma mulher, ela abriu as portas da casa dela, gravava as aulas para mim. E eu lembro que o pastor Jonatas trabalhava à noite, estava dormindo, e ela abria a porta da casa ali para que eu acessasse as aulas, assistisse às aulas. E foi toda uma preparação, né? 9 meses, me preparei para o concurso, eu estava no início do curso de Direito, né? E me preparei para o concurso e passei no concurso. Né? Um concurso disputadíssimo. E consegui a aprovação. Então, eu sou muito grata pela vida da Marlúcia. Pelo incentivo, pela motivação dela e por ela me dar total apoio. Então, assim, como que alguém, né, com a formação ali do direito vem parar hoje em ser professora de educação financeira? Nós passamos por grandes desafios na área das finanças, vínhamos de um endividamento já de muitos anos, tendo aquele ciclo de endividamento. Eu já trabalhava no fórum, mas sempre na área criminal, desde estagiária, assumi no concurso, fui trabalhar numa vara criminal, mas teve um determinado momento, por uma questão de saúde, eu pedi para trocar de área. Eu pedi para ir trabalhar numa vara civil. Eu vou tentar falar uma linguagem bem simples, né? Eu não vou falar uma linguagem técnica, mas entrei nessa vara civil para trabalhar e era uma vara com muitas ações de cobrança que se recebia diariamente. Judicializavam. Dezenas de ações de cobrança. Banco cobrando pessoas, né, cobrando condomínio, IPTU, várias dívidas ali eu via. E comecei, Jonatas, a me impactar, a me incomodar em ver pessoas perdendo seus bens por serem penhorados, por serem vendidos em leilão. E comecei a me incomodar com aquilo, porque eu pensei, eu estou endividada e tem muitas pessoas endividadas, desesperadas. Eu preciso aprender finanças. Mas aquilo até então só me incomodava. Eu não havia me posicionado. Até que um dia entrou uma ação de cobrança e eu dava andamento nas petições que chegavam. E era uma ação de um banco cobrando uma pessoa conhecida de um empréstimo consignado. E eu conhecia essa pessoa havia falecido de Covid e as características daquele contrato do empréstimo consignado eram muito semelhantes ao meu contrato. Então, o valor, a época da contratação, o valor da parcela, o número de parcelas, era muito semelhante ao meu contrato. E eu comecei a chorar. Eu comecei a me visualizar naquele processo. Que era uma ação de cobrança contra familiares dele. E eu comecei a visualizar que podia ser eu. Que podia eu ter falecido de Covid e a ação de cobrança ser contra o meu esposo e minha filha. E aquele dia foi o meu dia do chega. Foi o dia chega. Eu quero aprender finanças, eu quero sair dessa situação de endividamento. E não só por mim, eu quero ajudar pessoas. E eu comecei ali meu devocional diário. Eu lembro que eu comecei com o livro de Provérbios, eu comecei a buscar em Deus sabedoria e estratégia nessa área das finanças. Comecei a comprar livros, comecei a ler livros sobre finanças, comecei a fazer cursos, né? E agora estou concluindo o curso de gestão financeira também. Eu comecei a mergulhar
a me debruçar a estudar finanças. E fiz um plano de pagamentos de todas essas dívidas. E o nosso plano de pagamentos, por ser uma dívida, uma soma muito alta, levaria 30 meses para nós conseguirmos quitar. Tamanha era a dívida, né? E em um ano, por eu ter me posicionado, Deus começou a abrir portas de uma maneira que em um ano nós tínhamos quitado tudo. Toda a dívida. Toda a dívida. E começou uma grande transformação na nossa vida. Agora, de endividada, eu passei a ser investidora. Sim, sim. Tudo com estratégias recebidas pelo próprio Deus. Eu creio que quando nós nos posicionamos, é como Deus também se levanta, ele também se posiciona em teu favor. Sim. Ele também trabalha em teu favor. E vai abrindo porta onde não tem. Sim. E vai te mostrando que ele está contigo. Sim, sim. E a primeira estratégia que nós recebemos foi algo realmente divino. Porque quando nós estávamos nesse processo, então, de pagar todas as dívidas, nós vendemos a nossa casa, era uma casa quitada, né? E esta casa, ela não tinha nem placa de vende-se na frente. Sim, foi por Deus mesmo. Foi algo de Deus. E eu vou só pedir uma parte aqui para a Rosana. E nós, tanto que a Rosana fez o plano, né? Sim. Nós estávamos pagando e aos finais de semana, quando nós não tínhamos interesse de vender a casa, nós tinha o nosso projeto, nosso propósito era pagar as contas. Sim. E daí nós começamos, até a Marluce fez o projeto para nós construir na frente um sobradinho, que nós tínhamos um sonho, né, de ter um sobrado. E eu e a Rosana, nós trabalhávamos nos finais de semana. Eu era o pedreiro e a Rosana era a minha servente. Sim. Né, nós derrubamos um muro de pedra, começamos a fazer tudo do zero, assim. Tanto que as pessoas, o irmão Ademir, que é um pedreiro, que eu amo muito, ele é da igreja, é um queridão, ele... Mas tu já foi pedreiro? Falei, não, tu é melhor que qualquer pedreiro. E nós ia pro YouTube, quando eu não sabia alguma coisa de YouTube, e eu tinha um tio, tenho até hoje, né, o tio Geraldo, que eu fazia uma videochamada pra ele, pra fazer algumas perguntas que eu não entendia ali na hora de fazer alguma coisa. Sim. Ali. E daí batemos o nível, fizemos o muro de pedra, fizemos as vigas, coluna, tudo, pra erguer uma casa de 2 pisos, deixar já pronto pra nós erguer. E quando eu terminei esse muro, o vizinho de trás me chamou lá da varanda dele ali, né, da sacada, se eu queria vender. Mas nós não tinha, assim, mais intenção de vender, não tinha nenhuma. Sim. E daí só para o pessoal continuar. Porque no ano anterior, nós até tínhamos colocado a casa à venda. Mas aí nós desistimos, não, vamos construir o sobrado e... Começamos ali a estrutura já, né? A partir do muro ali, como o Cassiano estava explicando. Não tinha mais placa na frente, né? Já tinha passado vários meses desde que nós tínhamos retirado a placa. E o vizinho dos fundos, então, ele fez uma proposta de compra, né? Ele é dono de uma empresa. E aí ele gostaria que ali onde ele era casa e empresa, ficasse casa somente. Sim. E como o nosso terreno era continuidade, né? Era fundos com o dele. Então, ali seria empresa e a casa ele ficaria só mesmo como casa, né? Sim. Fazer essa separação. E fez uma proposta para nós e não foi de pronto que nós aceitamos. Nós botamos um valor no papel e oramos. Sim. Se ele chegar nesse valor... É de Deus. É de Deus, senão não. E daí nós fomos orar. Nós oramos um mês, né? Nós oramos um mês. Ele ficou aguardando se nós iríamos aceitar. Aí eu lembro que nós pedimos aquele valor e eu acrescentei 70 mil a mais. Justamente para não vender. Não queria vender. Sim, sim. Aí ele depois que nós oramos, ele me chamou lá na casa dele e ele me perguntou se eu queria vender. Eu falei, não, eu quero tanto.
com o que eu queria, que eu e a Rosana nós tínhamos orado pelo aquele valor, mas eu acrescentei mais 70. Sim. E ele disse pra mim, eu não posso chegar nesse valor, eu não tenho como chegar nesse valor, mas eu chego no valor X, que era o valor que eu e a Rosana estavam orando. Sim. E vocês podem levar o que vocês conseguirem levar. Porque eu só quero o terreno. Vocês querem levar as janelas, vocês levem, portão, vocês levem. Tudo. O que vocês conseguirem, vocês levam. Só quero só o terreno mesmo. Que seria destruído. Sim. E daí fizemos o negócio. Eu peguei um irmão lá da Coab, o irmão Isaías, que tem um caminhão. E carregamos tudo, até umas pedras do alicerce que tinha sobrado. Sim. Eu carreguei tudo. Vai tudo. Entendeu? Levei pra casa, que a Rosana nem chegou lá nessa parte, né? Carreguei tudo. Depois essas pedras todas foram doadas. Fomos doadas pra igreja lá no... Eu acho que é Morro do Paulo, que eles estavam construindo. Daí deu pra fazer a fundação da igreja com as pedras que eu tinha levado. Sim. Daí os irmãos foram... Olha, hoje devia dar o quê? Umas 1.200 pedras, 1.500 pedras de alicerce ali, porque era muita pedra. Era um muro que eu desmanchei, que era só de pedra de alicerce. Sim. E, pastor, daí com a venda, nós agora tínhamos o valor, quitamos todas as dívidas, tá? Já estava tudo quitado. Sim. Tínhamos o valor para ou comprar um terreno e construir, ou comprar outra casa. Estávamos abertos. Sim. Né? E começamos a visitar imóveis, tanto terreno como casas, fomos visitando. Sim. E um dia, nós visitamos essa casa que ficava a 2,5 quadras dessa que nós vendemos, também na Vila Teresa. Só que essa casa, ela não tinha as características que eu queria. Sim. Né? Nós não é nada de luxo, mas... Cada um, quando tem um sonho da sua casa... Sim, tem uma ideia, né? Tem uma ideia das suas características, né? E essa casa, ela não tinha as características. E nós vimos ela e desistimos. Saiu da minha mente, né? Se passou semanas e continuamos visitando os imóveis. Passou semanas e um dia eu estava na minha cozinha, na frente do fogão, parece que eu me visualizo, estava cozinhando. E Deus falou comigo. Eu ouvi claramente Deus falar comigo. Eu visualizei a casa e ouvi claramente: compra aquela casa para investimento. Sim. E eu, uau. Sim. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre investimento no mercado imobiliário. Imóveis. Eu não tenho ninguém próximo de mim, até, família, na verdade, minha rede de amigos que faça esse tipo de investimento. Na verdade, até eu tenho um tio, né, que ele tem imobiliária em Foz do Iguaçu, mas nós nunca conversamos sobre isso. Sim. Não tinha, faz isso que vai dar certo, não. Isso nós não tínhamos. Para mostrar, isso que eu estou falando é para mostrar que foi uma estratégia. Veio de Deus, porque eu não conseguiria, por minha conta, chegar nesse raciocínio. Sim. E aí eu vou pesquisar em especialistas, vou entender o que é um bom valor quando se vai investir em um imóvel, que tu vai comprar esse imóvel para obter lucro, para revender ali à frente. Quanto que os especialistas dizem que é um bom valor, né? Sim. E aí fui assistindo explicações, né? Que se tu compra, por exemplo, um imóvel abaixo de 40% do que ele vale no mercado, é um ideal, é um excelente negócio. Sim. Né? E foi justamente o que nós fizemos, né? Chamamos a Marluce para ir fazer uma avaliação técnica se o imóvel era bom, né? Estrutura, enfim. Levamos ela disse: Rosana, é um bom negócio. E só um pouquinho, amor, eu lembrei agora, já que o Jonatas disse que eu posso interromper. Eu lembro que... Rosana. Depois nós acertamos em casa. Assim, ó, nós fomos lá comprar e o rapaz, nós oferecemos um valor para ele. Ele aceitava esse valor desde que
nós mentíssemos o valor na hora de vender por causa do imposto. E nós chegamos em casa, e daí eu cheguei em casa, eu fui sozinho, né, amor, na época. E daí o rapaz pegou e disse que não aceitaria. Daí eu falei, não. Ou nós botamos na valor real, na matrícula o valor real que eu tô pagando, ou nada feito. Daí conversamos, no final ele aceitou. Ajustamos 5 mil que dele pagava o imposto, eu também ajustamos. E eu vejo como nas mínimas coisas, se tu aceita, tu perde a legalidade de Deus, né? Porque tu tem princípios para seguir. E às vezes, num detalhe, entendeu? Tu perde a proteção divina. Porque as quebras de princípios, elas são atrativas em primeiro momento. E aí tu fica pensando assim, não, mas é um princípio que eu vou quebrar. Mas é bem tipo assim, ainda mais no aspecto financeiro também, né? Ah, mas eu vou economizar X. Ah, mas tu quebrou um princípio. E aí o que tu vai deixar de ganhar, né? Qual a porta que tu vai... Vou usar o termo porta que tu vai fechar com Deus, porque tu quebrou um princípio que talvez hoje seja atrativo, mas a longo prazo seria um valor insignificante, podemos assim dizer. E ali nós demoramos 1 ano para vender esse imóvel. Regularizamos ele na matrícula, viu uma metragem que não estava de acordo, né? O real não estava de acordo com o que constava da matrícula, regularizamos. Fizemos uma pequena reforma no imóvel. E 1 ano depois, bem certinho, 1 ano depois, ele estava vendido. Estava vendido. Mas ali, Jonatas, nesse processo de 1 ano até vender, é um processo. Passa um processo, porque embora nós tivéssemos a convicção, a certeza de que foi Deus que nos encaminhou para aquele negócio, que nós íamos obter lucro, a espera, mas quando que nós vamos vender? Tu fica o tempo, né? E ali eu vejo que Deus, ele também te molda. Ele também te observa para te aprovar. Né? Se tu vai te manter no plano. No plano, né? Ou se daqui a pouco, pela espera, tu vai murmurar. Né? Então, ali eu fui muito trabalhada por Deus, né? Nesse tempo de espera. E o contentamento. Né? Aprender que, por vezes, aquilo que tu tem e que tu não acha que... Pra ti tá ruim. Que pra ti... Eu não queria usar a expressão que pra ti não serve, porque, glórias a Deus, serviu, mas não tinha as características que eu queria, que eu buscava. E eu compreender que a cada visita, a cada casal que vinha para querer comprar aquilo que eu achava ruim, para muitos, era um sonho. Era bonito e queria muito. É interessante, tem uma charge do poeta, não sei qual que é o poeta, enfim, que chegou um dono de um fazendeiro e falou assim, cara, eu quero vender e eu preciso que alguém faça um anúncio, como tu é um poeta, escreve muito bem, e aí ele fez um anúncio do imóvel que a pessoa queria vender, aí apresentou o anúncio, daí passou uns anos, se encontraram e vendeu o imóvel, assim, cara, pela descrição que tu fez do imóvel, eu tava morando no imóvel perfeito, não sabia, e às vezes aparece assim, não que seja um imóvel perfeito, mas talvez, pra mim não é, mas pro outro é o sonho, né, é o objetivo. Pro outro exatamente. E aí a gente conseguiu vender 1 ano depois. E hoje nós já estamos em um outro imóvel. Também uma oportunidade que eu creio que Deus nos direcionou. Porque quem estiver ouvindo e fez parte desse processo de compra sabe. Esse imóvel, quando nós vendemos que nós obtemos o lucro, o Cassiano, ele tinha muito certo que ele iria pegar o valor, comprar um terreno, desmembrar o terreno e fazer 2 casas para vender.
ele já tinha isso em mente, então muito certo. Sim. Assim. Só que o que aconteceu? Nós começamos a buscar terrenos com boa localização, terrenos... Boa metragem. Boa metragem, valor, enfim. Só que nada nos... Dava aquela paz, Dava aquela paz. Até que um dia o Cassiano, nós nos resolvemos por comprar um imóvel e ele até tinha solicitado para o corretor já a matrícula atualizada, aquelas certidões todas, né? O corretor tinha enviado. E daí, no dia que era para assinar a compra, já no cartório, naquele dia de manhã, eu acordei. Eu sabia que era o dia da compra do imóvel. E eu buscando em Deus, porque eu não senti paz. Sim. Algo me incomodava, algo me dizia não. E eu falei pro Cassiano, eu sei que já tá tudo combinado. Eu sei que tu já solicitou as certidões e tudo, envolveu uma expectativa nessa pessoa. Só que eu não tô em paz. E eu louvo a Deus pelo meu esposo me ouvir. Porque nem sempre foi assim. Mas eu sempre persisti muito na oração. Para hoje o meu esposo, ele acredita quando eu digo não faça. Sim. Não faça, porque eu não tô em paz. E ele, na mesma hora, ele nem questionou, tá, mas por que isso agora? Não, ele não falou nada. Ele só contatou com o corretor de imóveis, perguntou quanto que tinha sido gasto ali para levantar aquelas certidões. Passou o Pix para ele, pagou ele, né? Pediu perdão, mas nós não estamos em paz com esse negócio, não estamos em acordo desse negócio. Estou desfazendo o negócio. Né? Eu entendo, Jonatas, assim, ó, isso é muito claro para mim, tá? Isso, alguém pode dizer assim, o cara é mandado pela mulher. Não. Para mim é muito claro, entendeu? Sim. Que Deus deu a unção a respeito de imóveis para Rosana. Sim, a visão é da Rosana. Eu tenho bem claro. Eu executo, né? Os imóveis, quem reforma sou eu, quem faz toda a parte ali de hoje eu sou corretor de imóveis, né? Trabalho com, até a Marlúcia é a nossa parceira, trabalho com regularização de imóveis também. Sim. Eu sei que a minha parte, o que eu tenho que fazer, mas quem dá, vamos dizer assim, Deus dá a visão para minha esposa. Sim. Entendeu? Isso eu não... mas, cara, eu desfruto o dinheiro junto com ela. Sim. Entendeu? Nós somos um. Sim. Então não tem, lá em casa não tem essa divisão. Sim. Eu sou um cara muito desorganizado mesmo, sou sanguíneo. Entendeu? Eu sou de... Né? Pra ontem, entendeu? Sim. Vamos fazer. Sim. Na igreja sou assim, gosto de fazer festa, gosto de junção de pessoas, mas a Rosana não. A Rosana é uma pessoa extremamente organizada. Tudo planilhado, tudo bonitinho, tudo com esses negócios de frescura aí que eu não sei, não é Planet, né? Planet, sei lá como é que é. Entendeu? Eu sou mal, eu tenho um aplicativo no meu celular. Porque eu sou assim, mas ela é organizada, então nós conseguimos dividir as coisas e é muito claro. Sim. Entendeu? Hoje quem cuida do nosso administrativo é a Rosana. Sim. Né? Eu não tenho dinheiro, vamos dizer, se eu preciso de alguma coisa, eu converso com ela, dá pra fazer, não dá pra fazer, mesma coisa ela. Às vezes ela, cara, pode, mas ela vai comprar os cursos para ela, para se aperfeiçoar na área de finanças, ela me liga, pergunta se eu posso comprar, tudo é em comum acordo. Graças a Deus isso nós temos bem claro, não era assim, jamais. Sim. Entendeu? Foi a partir de uma transformação, né, que nós tivemos. Simplesmente eu fazia e depois já era, jamais ia perguntar posso, não posso, que nem no terreno. Eu podia acordar e dizer assim, mano, não tô em paz. Azar, já dei minha palavra, tô fazendo, e é isso que eu penso, e nós vamos ganhar dinheiro e coisa e tal. Não, hoje não. Sim. Né? Hoje, até para nós fechar um negócio, a gente ora. Sim. Junto, né? Nós não orávamos junto, nós oramos hoje. Sim. Né? Um bom tempo, vamos dizer assim. Mas nunca foi assim. Então, a partir do momento que você começa a entender
o propósito de Deus na tua vida, muda tudo. Sim. Entendeu? Eu era um cara, eu tenho um testemunho de vida, assim, fora do comum. Mas eu digo assim, ó, quer saber se eu mudei ou não? Vai conversar com a minha filha. Chama ela em particular. E pergunta quem era o pai antes e quem é o pai agora. Sim. Quer ver o Cassiano se mudou ou não? Pergunta pra minha esposa. Ela tá 24 horas comigo. Em casa tu chega quebrando os pratos. Na igreja é muito bonitinha, tudo. Reteté, glória a Deus, paz e abraço todo paz do Senhor. Agora em casa. Como tu é em casa? Sim. Entendeu? É aí que tá a diferença. Sim. E eu sempre digo, cara, quer saber se eu mudei ou não? Não vai. Eu mudei. Não, cara, vai lá na minha esposa, na minha filha. Eu penso assim. Sim. Pode continuar. Mas depois daí dessa venda do imóvel, né? E que o Cassiano tinha esse projeto destinado, então, a princípio, para desmembrar terrenos e construir, né? Sim. Só que a gente começou a buscar terrenos, não encontrava, até que um dia, tinha passado uns 4 meses, tá, pelo menos. Aí um dia, Deus falou comigo, ele disse assim, ó, eu te mandei mudar de estratégia, porque eu te dei uma estratégia, é para te comprar imóvel, valorizar esse imóvel e vender por mais. Sim. É para investir em imóveis prontos. Rose Flip, eu acho que eles chamam, né? Em inglês tem um nome agora. É Rose Flip, né? O que a gente faz. Que é a questão do... que eles compra casa usada, reforma e vende. O americano faz muito isso. Sim. Né? Isso, E aí, com essa... vamos dizer assim, confirmação, eu não te mandei mudar de estratégia. Aí eu comecei a orar com o propósito de Deus, então me mostra qual é a casa para nós comprar, para nós de novo repetir o processo. Sim. Para nós valorizar e vender por mais. Aonde que tá esse imóvel? E aí um dia de manhã, tomando um cafezinho, assim, eu passei no site de uma imobiliária e caí nessa casa. E na hora, eu percebi que o valor era muito abaixo do valor de mercado. Muito abaixo. Sim. Localização excelente. Bairro muito valorizado, né? O bairro Cristo Rei. E eu passei uma mensagem pro Cassiano. Eu disse, Cassiano. Eu tava na faculdade. Cassiano, eu vi um imóvel, eu creio que Deus me direcionou. Sim. Porque do nada, abrir essa imobiliária, filtrar e cair nesse imóvel. Um imóvel bem abaixo do valor de mercado. Tem como, assim que tu sair da aula, tu ir nesse imóvel? Eu disse, tem. Só que é inacreditável as coisas que Deus faz. Sim. Porque quem tá me ouvindo sabe. Quem nos vendeu sabe. A corretora que nos vendeu sabe. Na noite anterior, eu disse que de manhã, 8 e pouco da manhã, eu olhei o site, busquei. De noite, esse imóvel tinha baixado R$77 mil. Eles baixaram. Eles baixaram R$77 mil. E é tão louco essas coisas de Deus. É muito louco. De Deus. Porque eu passei, logo depois que eu vim da escola, o Geilson estuda comigo. E eu sempre deixo ele ali. Eu falei, Geilson, passa comigo que eu vou ver um imóvel. E o Geilson ficou dentro do carro, eu desci. E tinha um senhor ali na casa, né, vendo. A casa é minha e coisa e tal, mas eu, né, quando não vender... Sim, não tem dono. Aí, beleza, não tem dono, né? Sim. Aí deixei o Jailson no centro e voltei na Vila Rica. Cheguei na Vila Rica, já tinha agenda para... Tinha 2 de manhã, que eles tinham ido, já tinham visto esse imóvel, e tinha uma 3 horas da tarde e outra 5 horas da tarde. E eu só tinha aquele intervalo e a chave não estava na imobiliária. Estava com outro corretor que ia mostrar às 3 horas da tarde. Daí eu disse pra mulher bem assim, eu quero esse imóvel é meu. Eu só preciso ver a estrutura do imóvel. E isso a Marluce me ensinou algumas coisas, sim, então... Os macetezinhos assim, eu sei. Né? Aí, eu falei, é meu, eu compro à vista. Aí, corretor quer ganhar dinheiro, né? E sim, vai daqui, vai dali, vai dali. Eu acho que ela ficou uns 20 minutos, mais ou menos, a meia hora, pra ver onde é que tava a chave. Achou a chave. Daí ela falou, vai pro imóvel
Que se encontramos lá. Se encontramos lá que eu vou buscar a chave. Tava perto de Novo Hamburgo ali, né? Sim. Ela foi buscar e depois se encontramos no imóvel. Eu olhei o imóvel, a estrutura boa, né? Precisa de reforma, normal. A gente, que nem quem olha o imóvel que a gente compra, jamais compraria. Sim. Mas você tem que ter uma visão de mercado, de potencial do imóvel. Não, e às vezes é um ajuste apenas na reforma, o imóvel toma uma outra cara. Aí eu falei, não, o imóvel é meu. Porém, eu preciso da aprovação da minha esposa. Eu acho que ela não entendeu nada, cara. Eu acho que ela pensou, esse cara é mandado pela mulher. Aí liguei pra Rosana e falei bem assim, Rosana, não tem como eu te buscar na Lomba, que hoje nós moramos na Lomba Grande, né? Sim. Não tem como eu te buscar na Lomba Grande, não dá tempo, porque tem gente pra olhar essa casa, vem de Uber. Ela pegou o Uber, entrou na casa, depois que ela olhou tudo, né? Foi atrás, tinha cheio de mato e coisa. Aí ela falou bem assim, conversa com a corretora, pede pra ela uns 15, 20 minutos. Tipo, eu já pedi tempo, a Rosana chegou pedindo tempo, e daí a Rosana me perguntou, amor, tem potencial? A estrutura, como é que tava? Eu falei, a estrutura tá boa. Né? Aí fechamos o negócio. O cara da manhã, que foi ver a casa, depois nós fomos pro advogado e coisa e tal, que tinha que regularizar ela, fazer um inventário. Sim. Aí o cara tinha oferecido 20 mil reais de entrada. E eles precisavam de 42 mil para pagar o hospital, né? Questões pessoais. Questões pessoais do pai deles lá. Sim. Enfim, eu peguei e falei, tá, eu fecho, te dou 50. Ah, na hora. Eu cobri a oferta, né? Sim. Aí nós... Uma entrada. É a entrada naquele dia. Tipo, o cara deu 20, ele podia chegar nos 42. Sim. Mas não era pra ele, era pra mim. Sim. Deus já tinha traçado. Deus já tinha traçado, entendeu? Sim. Aí fechamos o negócio, né? E o que eu vejo com isso, assim, ó. Tudo é direção. A primeira casa, a Rosana tava lavando louça, Deus falou, compra para investimento. Sim. A segunda casa, a Rosana tava, aquela de manhã, ela faz o devocional dela, abriu internet e a casa do nada, assim, mano. Ela olhou a casa e baixou, e já tinha baixado várias vezes. Né? Essa foi a última. Então, sim, assim, quando você faz um propósito com Deus, quando você se coloca, fica tranquilo. Sim. Fica tranquilo. Às vezes é no último segundo, entendeu? Quando vai botar o apito na boca, entendeu? Dá o teu chute e cai na gaveta. Sim. Pra quem gosta de futebol, entende o que eu tô falando. Sim. Isso aí pro abraço. Não tem nada fácil. Nada é fácil. Mas uma coisa eu sei. A vitória é certa. Sim, sim. Né? Hoje Deus usa nós, e Deus está mostrando nós, para nós, né, que Ele transforma a vida. Eu não sei quem que está assistindo, se você está na situação que nós nos enfrentávamos. Nós tínhamos uma situação que chegou um tempo que a Rosana não recebeu o salário. Sim. De super endividamento. No conceito jurídico mesmo, de super endividamento. Né? Então, e Deus transforma. Basta nós querer. Ah, mas é que tu... Não. Qualquer um pode. Foram tantas privações naquele ano para que nós pagássemos as dívidas. Lembra que antes de nós vendermos a casa, a nossa casa, né, já tinha se passado um ano de disciplina, de muita disciplina, de muitos nãos. Eu lembro que naquele ano nós não fizemos qualquer passeio de férias. Né? Nós tivemos uma mudança radical no nosso dia a dia, de cortes mesmo. Nós gastávamos muito com lanche pronto. Eu me lembro que a primeira estratégia que eu usei quando eu me posicionei para mudar, né, nessa área das finanças foi fazer um diagnóstico. E por 30 dias eu guardei todos os recibos dos nossos gastos. E identifiquei que nós gastávamos com lanches prontos, com iFood, mais de R$1.000 por mês. Olha só. E porque no dia a dia a gente não percebe. Porque eu trabalhava muito, chegava em casa sempre, queria algo prático, algo pronto. Não tinha energia para fazer, não tinha aquela disposição por fazer nem algo simples, nem um sanduíche. Tu chega exausto. Trabalhava muitas horas por dia.
e chegava em casa de noite, já estava cansada, queria algo pronto, né? Sim. E nós, realmente, eu falo algo, sendo bem sincera, bem transparente, nós pedíamos, acho que, umas 3 vezes na semana, assim, lanches, né? E... Fora a padaria, né? Fora a padaria, fora passar e porque a padaria é encantadora, né? É o doce. A padaria não dá pra ir com fome. Aquele cheiro. É aquela coisa diferente, aquela coisa boa, né? Então, nós vivemos ali realmente uma posição. É se posicionar. Então, quando o Cassiano diz, foi realmente um posicionamento, porque eu já estava num nível, e aí quem possa estar nos ouvindo pode se identificar. Eu já estava num nível que eu dormia até aonde o meu corpo estava exausto. Mas quando eu acordava na madrugada, eu já não conseguia dormir mais. Preocupada com as dívidas. Então, eu sofria já no sono. Eu sofria durante o dia. Por que eu tenho que trabalhar? Se eu trabalho só para pagar juros, se eu trabalho só para pagar dívida, se eu vivo esse ciclo de entrar no cheque especial, se eu vivo nesse ciclo de boa parte do meu salário já ser para empréstimo consignado, nós devíamos muito, João. Sim. Muito. Um escândalo era o valor que nós devíamos, né? Sim. Tanto que eu digo que mesmo tendo uma boa renda, levaria 30 meses para terminar de pagar. Mas em um ano, com tanta disciplina e essa porta que Deus abriu da venda do imóvel, ali o que faltava, daquele um ano, né? Em um ano, nós fomos com disciplina, pagando, e aí quando fechou bem certinho um ano, nós tínhamos pago já 50 mil de dívidas e vendemos daí a casa. Né? E com a venda da casa, quando... eu vou dar um exemplo de uma das dívidas, por exemplo, quando da quitação, era um empréstimo consignado do Banrisul. Eu me lembro muito bem que o dia que eu fui na frente da gerente para pagar, para quitar aquele empréstimo consignado, ainda tinham 6 anos de parcela, uma parcela muito alta. Sim. E quando eu fui quitar, amortizou de juros daquela dívida mais de 40 mil reais. Sim. É incrível os juros que nós pagamos. Sim, né? Demais. E aí, ali, diante de tudo isso, nós quitamos, Deus foi se movendo sempre nesse processo ao nosso favor. Né? Sim. Mas não foi fácil, né? Como o Cassiano estava dizendo, nesse processo de endividamento, por mais de uma vez, eu tive o meu salário bloqueado, né? Vivemos grandes desafios, assim, nesse processo. Era sempre no limite da busca e apreensão do carro. Era sempre no limite de receber o salário, mas de entrar no cheque especial de novo. Era sempre no limite de tantas coisas. E aquilo vai te oprimindo. Sim. De uma maneira, né? Que eu falo bem sinceramente, assim, bem aberta. Era já uma situação de desespero, era já uma situação de não ver sentido na vida, porque era tanta dívida, para que eu estava trabalhando e só pagando juros. Mas quando nós nos posicionamos, Deus, ele vem em nós, ele vem no nosso coração. Aquele comprometimento, aquele desejo de fazer certo, de cumprir os seus princípios. Eu aprendi. Deus, ele é dono de todas as coisas. Deus, ele é dono de todas as coisas, desde as pequenas coisas. Sim. Ele é dono de tudo. E nós somos só administradores. Ele só nos confia, ele só coloca nas nossas mãos para que nós venhamos a multiplicar. Sim. Nós aprendemos na parábola dos talentos esse princípio da boa administração. Sim. É o princípio da multiplicação. Deus, ele nos fez para multiplicar os recursos. Sim. Diz que aquele senhor, ele confiou bem os seus bens
Ele confiou bens a 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Mas o que me chama muita atenção nessa palavra é essa frase. Conforme sua capacidade. Sim. Conforme a capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E a palavra de Deus, ela nos fala que aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele negociou, ele diligenciou e ele fez mais 5. O que recebeu 2 da mesma forma. Ele foi, sim, ele negociou e ele multiplicou e mais 2. Sim. E eles foram considerados servos bons e fiéis, que foram fiéis no pouco, colocados no muito. Mas aquele que recebeu 1, talvez por medo, talvez por temor, talvez por insegurança, talvez não se sentiu capaz, ele foi lá e recebeu aquele 1. E ele enterrou. A palavra nos diz que ele enterrou. Não jogou fora. Não desperdiçou. Ele enterrou para devolver igual quando seu senhor voltasse. Sim. Só que esse servo, ele foi considerado inútil e lançado nas trevas. Sim. O que nós temos feito com os bens? E aqui nós estamos, nessa passagem, nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de bens. O que nós temos feito com os recursos que Deus nos confia todos os dias? Será que nós temos nos preocupado em ser bons administradores e em multiplicar? Sim. Porque a verdade é essa, o dinheiro ele não pode ser o senhor do nosso coração, o domínio do nosso coração. Mas nós não podemos ser hipócritas de não dizer que dinheiro é ferramenta. Dinheiro é necessário. E dinheiro ele é necessário também para o reino dos céus. Sim. Como é que eu vou exercer o princípio da generosidade, Jonathan, se eu não tenho? Né? Como é que eu vou investir numa obra social? Como é que eu vou investir num trabalho social? Como é que eu vou investir para ajudar pessoas, ajudar necessitados? Como? Se eu não tiver recurso, se eu não tiver dinheiro? Então, o que eu me preocupo em uma sociedade que 77% da população brasileira está endividada, o que eu me preocupo é que tem pessoas que elas ainda estão esperando ser colocada no muito. Sim. Está olhando só esse contexto, está olhando só essa palavra. Com talento enterrado, elas estão esperando... Elas estão esperando ser colocado no muito. Sim. Sendo que a própria palavra nos ensina que nós devemos multiplicar. Em Deuteronômio também diz, né? Todo mundo só leu 28. Sim. Vou te botar por cabeça. Só que mas... O mas nunca... Não, essa parte não. Mas tem que obedecer. Tem que obedecer. Sim. E nas finanças é a mesma coisa. Nós precisamos obedecer os princípios bíblicos. E é isso que Deus, então, a partir dessa transformação na nossa vida, tem ardido no meu coração. Sim. E hoje eu ensino mulheres finanças. Sim. Desenvolvo um curso que ele é da Universidade da Família. Né? A Mulher que Prospera é um curso de finanças para mulheres. Sim. Que tem como base ali a passagem de Provérbios 31, 10 em diante, da mulher virtuosa. Sim. Nós aprendemos com as características dessa mulher, né? E além disso, além dos cursos, né? Eu penso como um projeto que para alcançar mais mulheres no ensino da educação financeira, palestras. Sim. Né? Porque a palestra, o grupo da curso, ele tem 12 mulheres. Né? Eu já estou formando agora a 4ª turma. Nós estamos em andamento já com a 4ª turma, já passamos da metade do curso agora. Em junho é a nossa formatura. Mas tu alcança 12 famílias. Sim. Né? E eu tenho pensado sobre isso. Sobre a palestra alcançaria muito mais mulheres. Sim. Né? A gente conseguia potencializar, né? Potencializar.
Eu tenho pensado sobre isso, para que eu alcance ainda mais mulheres no ensino de finanças com princípios bíblicos. Sim. Porque eu já vejo a transformação que é em 12 num grupo. Sim. Né? Elas aplicando os princípios dentro de casa. Sim. Né? Então, quanto nós podemos ainda potencializar esse propósito, que eu creio que é o propósito que Deus tem me levantado por ter sido essa área que eu fui tão trabalhada, que foi tão dolorida. E aí foi uma parte importante que é ter comentado da conferência Elo, né? Sim. Vocês foram duas vezes e estamos indo para a terceira. Estou indo para a terceira. Como foi essa conferência na vida de vocês aí? Foi quase um divisor de águas. Eu vou dizer bem assim, eu gosto de fazer festa na igreja, né? Gosto de assar carne, retiro, né? Gosto dessas coisas. Eu gostaria que as igrejas se reunissem, agora tem essa possibilidade, porque eles ampliaram agora o salão lá. Antes era em Caxias, né? Em Gramado. Gramado. Não é, vamos ser realistas, não é muito barato assim, mas se tu se organizar o ano todo, tu consegue. Só que eles agora diminuíram o valor porque eles pegaram, acho que é centro de evento lá de Gramado. Cabe muita gente. Então tem vários, lógico, quem paga mais fica na frente, né, e vai diminuindo ali. Isso eu não sou contra. Várias opções de preço, de ingresso. E eu não sou contra porque a estrutura dos caras é muito maravilhosa e os palestrantes são os top 10 na área da família do Brasil aqui. E assim, ó, toda vez que eu vou pra lá, tu sai de lá confrontado. A palavra é essa. Sim. Nós fizemos um retiro de casais pro pessoal da Coab Duque lá em Gramado também, né? Nós fomos pra Canela, só que eu e a Rosana e mais a equipe que tava junto com nós junto com a equipe, na verdade, né? Que eu sou só mais um na fila do pão. Nós só trabalhamos. E daí, como nós queríamos ir ver o pastor José Gonçalves pregar, a minha ideia era ir em São Paulo, né? Sim. Ver ele, não, São Paulo não, é Minas, né? Que ele faz um evento lá só dele. Só que é caro, porque tu tem o aéreo, o transporte, coisa e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele tava ali. Falei, cara, eu vou em Gramado, que é pertinho. E fomos, preparamos um quarto maravilhoso, coisa e tal, porque agora nós vamos pro nosso retiro. Sim. Entendeu? Antes nós trabalhamos, agora nós vamos receber. Mano, quarto tu não aproveita. Porque tu todo dia. Não, tu sai. São 3 palestras por turno. 1h10 cada palestra. Nós sentado é 10 minutos, 20 minutos. Porque passa tão rápido, eles entregam tanto. E tu sai de lá confrontado. A primeira vez que eu fui, eu voltei. Cheguei em casa, peguei o carro. Minha filha tinha acabado de tirar a carteira. Eu dei a desculpa pra ela. Vamos junto, né? Pra ver como é que tu tá e coisa e tal. Porque eu pedi perdão pra ela. Do pai que eu fui até ali. Sim. Não tem, e outra é Bíblia. Eles não falam bobagem, é Bíblia pura. Sim. Então, se tu tiver interesse de mudar, entendeu? Só que tu tem que estar aberto para isso, né? Não adianta ouvir e não praticar. Sim. Mas eu super indico. Agora tá mais barato, você só compra o ingresso, você pode ficar numa pousada, Airbnb aí tem bastante, né? Opções, tem opções, várias opções baratas. Sim. 2 dias. Sexta, sábado e domingo. Sexta, 3 palestras. Sábado de manhã, 3 palestras. Sábado à noite, 3 palestras. Só que sábado termina um pouquinho mais cedo. 9 e poucas já liberam, né? Começa mais cedo. E domingo de manhã. Só que domingo daí não tem. Não tem hora pra acabar. O Espírito Santo daí é com ele. Né, eu lembro na primeira que nós fomos. Como é que é o nome da irmã que pregou por último? Chegou atrasada? A Raquel Lima. Né, ela deu um problema no avião dela, atrasou o avião, ela chegou uns 40 minutos, mas ela só chegou direto pro altar e ela só cantou um hino. Ela não cumprimentou ninguém, ela só cantou, mano. A glória desceu assim, ó. É fora do comum, entendeu? Lógico que tu entra num ambiente com 800 casais,
Entendeu? Todo mundo no mesmo propósito. Tudo sedento. Tudo sedento, assim, vai, entendeu? Uma faísca. É uma faísca, mas é maravilhoso. Eu recomendo. Se tu se organizar agora, é março do ano que vem, tem de novo. Se tu se organizar, tu consegue. Eu acho que não é tão... Quer dizer, não sei se você pode dizer que é caro, não é. Daí é só olhar no site Ela Conferência lá. Sim. E nós pegamos só o ingresso e nós procuramos hotéis mais baratos ali. Sim. Porque se tu ficar no hotel do evento é caro, mas tu tem várias opções ali de hotéis de menor valor, né? Hoje o Booking aí, te oferta. Aí ainda mais tu reservar antecipado. Reserva antecipado, tu se organiza para tu comer ali a tua refeição, ou tu pode fazer na própria pousada, ou tu pode comprar o te oferta, que é 60%, 40% mais barato do que lá. Sim. Aí tu vai da tua organização, mas eu vou dizer assim, Jonatas, o ano que vem, deixa como é que se diz, deixa o pequeno, a criança com a avó, e é um momento assim que vale a pena. Sim. Porque é um momento que nem vocês, né, que são pastores, que sempre só dão. E chega um momento que tu tem que receber também. Sim, tu precisa. Tu precisa, entendeu? Tá vazio quase. E lá é o momento, né? Que nem lá da Coab nós vamos, eu, a Rosana, o Giovanni e a Andressa. Agora o pastor Davi e a esposa também estão indo. Sim. Então tem outro casal lá que o Giovanni falou também que quer ir. Eu vou pagando. Que é bom, eu divulgo. Sim, sim. E graças a Deus, Deus tem mudado. Eu voltei a estudar. Nessa transformação na minha casa foi tanta. Continuou tá estudando na área do direito? Eu tô na área do direito, tô no 5º semestre já, né? Indo já pra finaleira, né? Fiz o curso do Cresci, trabalho com regularização de imóveis, né? Na época, quando nós começamos a transformação, eu era motorista de aplicativo, né? Assim, ganhei dinheiro trabalhando com o aplicativo, mas também trabalhava 12 horas por dia. Sim, sim. Né? Era complicado, mas Deus começou a mudar a história. Né? Hoje eu trabalho na área de regularização, sou corretor de imóveis. Sim. Então, quando a gente se posiciona, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda na nossa vida. Eu acho que uma das virtudes que se todo o ser humano pedisse para Deus era paciência, porque a gente não tem paciência, né? Por exemplo, assim, falando do evento, né? O evento é lá em março, né? E aí tu fica pensando, se tu organizar, aquilo se torna suave financeiramente. Exatamente. Se tu diluir. Só que o problema nosso é a impaciência, né? Tu pensa assim, não, mas até março tá... Ah, não, mas eu posso fazer isso. E aí, na verdade, tu planeja algo que tu quer antecipar e acaba não fazendo nada, né? Na verdade, até as férias. Entendeu? Sim. Geralmente, não vou porque... Não. Tu pegar hoje, locar uma casa hoje, pagando mensal para 2026, tu vai tranquilo, no bolso. Entendeu? A comida também, tu vai se organizando. Quanto que eu quero gastar por dia? Vai se organizando e tudo fica mais fácil, né? É questão de organização. Sim. Isso, eu não sou bem organizado, mas estou aprendendo com a Rosana. Como é que a gente pensa? Toda a gente aprende, né? Toda a gente absorve, né? Bem... Cassiano e Rosana, né? Eu falei que passava rápido 1 hora. É muito rapidinho. Eu tenho certeza que foi um episódio muito, muito legal de aprendizado, de testemunho, né? Tenho certeza que vai ser um canal de bênçãos para muitas pessoas que vão nos assistir, né? Para entender que nada tá perdido, né? Amém. E isso é uma realidade do endividamento, né? 77%, né? É 77%. É muita gente. A cada 10 brasileiros, quase 8 estão endividados. Isso suga até a alma, né? Assim dizer. Eu abri um parênteses aí, senti tu falar isso. E outra, as nossas igrejas, eu falo isso porque eu sou assembleiano, né? Então eu posso falar. Ela não ensina. Sim. Entendeu? Ela não ensina finanças, ela não ensina princípios bíblicos dentro da área da finança. Entendeu? É muito raro tu ver isso. E nós vivemos numa bolha. O irmão trocou de carro, eu vou trocar também. Mesmo não tendo condição, mas você quer, a irmã comprou uma roupa nova, eu tenho que ter também. Porque o nosso meio... O nosso meio social influencia muito. Sim. A partir do momento que tu começa a quebrar isso... Tem que entender que a tua realidade não é a mesma. Não é a mesma, entendeu? Sim. Eu tenho que viver dentro da minha realidade.
E vivo bem. É aquelas 3 visões da... Um pouco a psicologia trabalha, né? Que é aquilo que eu quero ser para os outros, aquilo que os outros acham que eu sou e aquilo que realmente eu sou. E a gente nunca trabalha com aquilo que realmente eu sou. Porque a gente é influenciado, e aí tu quer olhar se a pessoa fez isso, fez aquilo, tu quer ir, tu quer... E aí tu vive algo que talvez nem tu quer fazer, mas tu copia porque talvez tu tá surfando, né? Isso é uma das coisas que eu trabalho no curso, essa diferença entre estilo de vida e padrão de vida. Sim. O estilo de vida tem a ver com a tua identidade. Sim. A tua essência, que é aquilo que tu gosta, aquilo que faz sentido pra ti, aquilo que faz sentido pra tua família. Sim. Já o padrão de vida é justamente isso, essa expectativa do outro. Sim. Então, para eu me sentir pertencente àquele grupo, eu vou ter aquele carro daquele valor. Eu vou ter a casa daquele jeito, eu vou decorar a casa daquele jeito, eu vou me vestir daquele jeito, eu vou ir em tais restaurantes, eu vou passar as férias em tal lugar. Mas muitas vezes em prejuízo daquilo que realmente faz sentido para ti e para tua família. Sim. Simplesmente para atender a um padrão. Sim. E esse é um princípio também. Vivermos dentro de um estilo de vida que é compatível com a nossa renda. Sim. Sim. Aqui é um problema de muitos desses que estão nos 77%. Sim. Viver algo que não é só tu ver o pessoal, todo mundo de iPhone 16, 15. E um carnê de 48. Não, e a casa precisando de um reboco. Você lembra que tinha uma chargezinha, o cara na época que o Camaro era top, né? Daí o cara morando numa casinha simples com um Camaro na garagem. Eu não vou dizer o local, porque pra não ser, como é que se diz? Indelicado, mas eu e a Rosana esses dias nós tava indo, eu acho que nós estávamos indo pra igreja. Pra um culto. Rapaz, o cara com um caminhonetão, mas pensa um caminhonetão. Top. Devia valer uma caminhonete daquela ali uns 250 mil, mais ou menos, de 200 a 250 mil. Sim. E ele estacionando na garagem, não cabia na garagem. A casa era muito pequena pra caminhonete. Sim. Aí eu disse pra Rosana, não é isso aí, ó. Esquece que ele vai morar dentro da casa e não da caminhonete. Sim. Entendeu? Eu acredito e tenho quase certeza absoluta que a caminhoneta vale mais que a casa onde é que tá. Sim. Aí não tem... Só que às vezes a sociedade tá tão... que vê esse cara na rua, né? Sim. Vai entender, pô, um carro de 250 mil é o senhor, né? E vive essa ilusão, né? Entender que aquilo que está na rua, um veículo, enfim, não é o que determina como está a realidade das finanças, né? E vem aquela questão de poder e autoridade, né? Que nós vivemos pelo poder, né? Nós enxergamos que aquela pessoa tem e a gente dá autoridade para aquela pessoa porque aparentemente ela parece ter, né? E na verdade não, autoridade a pessoa pode chegar de Fusca e ele tem uma autoridade. Apesar que hoje tem uns aquilo vai. Apesar que hoje tem uns Fusquinhos que tá valendo mil, hein? Eu vi 90 mil anunciado, eu falei assim, tá. Pra andar, o carro que não pega freio. O Fusca e freio, eles não se convergem. Pra viver o desespero. Mas então a conversa foi muito boa, né? Passou rápido. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Amém. Por estar num sábado de manhã, né? O dia que a gente dorme até meio-dia, né? Meio-dia não, dorme um pouquinho mais tarde, né? E aí vocês se disponibilizaram de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui nesse episódio. Tu se despede, que eu comecei e tu termina. Nós agradecemos. Cremos que tenha sido um tempo valioso, né? Um tempo de aprendizado, um tempo de fortalecer as famílias, as pessoas que se identifiquem um pouquinho com esse testemunho. Sim. Né? Que Deus abençoe grandemente a cada um que ouvir esse podcast. Aproveitando, se alguém precisar regularizar o imóvel. O merchan. Merchan de graça aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Sim, amém. É isso então, pessoal. Obrigado pelo seu tempo e segue-nos lá na rede social Roteiro Livre Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quer divulgar a rede social de vocês? Cassiano? Eu, Cassiano Vilandi. Vilandi e Rovilandi. Rovilandi, tá bom? Certo, até mais. Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa semana. Valeu.